Quando eu estava falando para vocês da reserva, reparem só. O Brasil tem uma dívida pública que emite títulos da dívida pública, pelos quais ele paga, por essa emissão, quando vende o título, ele está dando a quem compra uma garantia de pagamento de juros em torno de 10% ao ano. Esse dinheiro que entra por essa venda do título vai constituir uma parte dele a nossa reserva. Essa reserva está depositada no Fed americano e rende quanto para o Brasil? Menos de 1%. E eles cantam isso como se fosse algo muito bom. Por que que essa reserva existe? Essa reserva existe para garantir aos especuladores internacionais que o Brasil tem uma parte do seu dinheiro que ele não toca, que está pronto para devolver para quem vem especular na Bolsa. Ou seja, eles não vão perder nunca. Então não é uma reserva que gera emprego, não é uma reserva que gera produção, não é uma reserva que gera distribuição de renda. Não! É uma reserva parada no Fed americano para garantir que o dinheiro dos especuladores vá ter retorno certo com 10% de juros. Então a tragédia nisso tudo que a gente vê é que nós entramos num processo eleitoral em que, lamentavelmente, você de repente se vê disputando qual dos dois quer ser mais fiel a essa política econômica. Não, o Banco Central tem que continuar autônomo. Mentira. O Banco Central não pode continuar autônomo num país democrático, porque o Banco Central estabelece a política através de um conselho. Conselho esse que é composto por pessoas que não foram escolhidas por voto, que não representam ninguém e que, no mais das vezes, no chamado relação com a sociedade civil, são funcionários dos grandes bancos privados. Então essas pessoas estabelecem que o Brasil, bom, agora nós vamos pagar 10% de juro para quem comprar o nosso título. E o governo não pode falar nada nisso. Então, objetivamente, nós entendemos que nós vivemos um momento em que a alternativa de esquerda se impõe, e este programa, inclusive, não só marca isso do ponto de vista da política, mas principalmente marca em torno de outra coisa muito importante, viu, Cláudio? De quebra do monopólio da informação, que transforma esses dois nas únicas alternativas para o povo. Por quê? Qualquer um que seja eleito aí, um ou outro, não muda em nada o poder dos monopólios do meio de comunicação, o poder do monopólio dos banqueiros, o poder do monopólio do grande capital. É verdade. Inclusive, aqui nas cidades do interior, e Cabo Frio é um exemplo clássico disso, a mídia local, em sua grande maioria, é inteiramente atrelada aos interesses do poder. E aqui, a TV comunitária, a Jovem TV, é um dos raros canais onde a gente, de forma aberta, franca e democrática, consegue debater todas essas questões, inclusive de âmbito nacional, as questões de âmbito da cidade, né? E você sabe uma coisa, Cláudio? Um dos capítulos mais avançados da nossa Constituição é o capítulo de comunicação social, que é todo ele atropelado pela prática real, com a cobertura do Ministério de Comunicação, com a cobertura, inclusive da Anatel, é todo atropelado, porque se você olhar o capítulo da Constituição que trata de comunicação, ele é democrático. O que saiu da Constituição de 88. Ele prevê a regionalização da informação, ele estabelece, inclusive, que televisão tem que ter informação, educação, cultura, e não fala no entretenimento. Não existe espaço constitucional para... Por exemplo, determinados programas de televisão ferem a Constituição por não estabelecerem nos seus debates o plural, o contraditório, estabelecem só suas posições e absolutamente fechadas, sempre no interesse das grandes empresas. Quando vai se discutir o modelo econômico nos grandes canais, vão sempre representantes do sistema financeiro. É impressionante. A Globo News, toda a própria Globo, é impressionante. Você não vê ali um representante que tenha uma outra tese, uma outra ideia que se contrapõe àquele processo, não é, Jefferson? Viram instrumentos de propaganda privada, a verdade é essa. A Constituição de 88, com todos os seus limites, trouxe, não só na área de comunicação, mas importantes conquistas, né, para o Brasil. Falta vontade política para implementar. Eu me lembro da Lei de Assistência Social, a LOAS, a própria concepção do Sistema Único de Saúde. Há uma série de conquistas que, com pouca vontade política, nós poderíamos implementar. Aliás, é a primeira Constituição brasileira onde os direitos do cidadão antecedem os deveres. Exatamente. A tradição constitucional brasileira colocava
como seus primeiros capítulos, os deveres da cidadania. Os direitos vinham depois. A de 88 é a primeira que estabelece antes. Mas não se trata de discutir aqui, eu acho que é a questão da Constituição. Isso que o Jefferson levanta sobre ampliação, vale a pena lembrar que, objetivamente, que grande parte do que faz hoje o grande capital no Brasil, primeiro, eu vou para o capítulo que diz respeito aos bancos. O capítulo constitucional de 88 era muito avançado. O que acontece no capítulo que trata de sistema financeiro? Ele não foi regulado. Quem é que regulamenta a Constituição? Quem regulamenta a Constituição são leis complementares. Pois bem, o capítulo de sistema financeiro foi todo regulado por normas do Banco Central. Quem é que fez essas normas? Todos eles ou virão a ser funcionários dos grandes bancos privados. Regulamentaram, eu diria, antirregulamentaram o sistema financeiro no interesse da manutenção do lucro do banqueiro privado. Então, quando se fala em autonomia do Banco Central, ele existe hoje. Existe autonomia do Banco Central em relação ao governo. Exato. Agora, existe submissão do Banco Central em relação aos interesses dos banqueiros privados. Muito bem colocado. Nós vamos fazer mais um apoio, mais um intervalo para apoio cultural, mas antes eu queria dar só um recadinho rápido. O Milton citou bem aqui a questão da reforma, a questão do suposto, né, déficit previdenciário. E lá no nosso site, no www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com, você encontra um artigo da professora Denise Lobato Gentil, onde ela coloca de forma muito clara essa questão do falso déficit da Previdência, mostrando que o sistema como um todo, que é a Seguridade Social, é superavitário e existe interesses escusos em cima desse debate que tem sido feito na mídia de forma antidemocrática. Nós vamos dar sequência ao debate, nós vamos para mais esse intervalo e depois eu quero saber o papel da candidatura do Plínio de Arruda Sampaio no Cenário Nacional e quero avançar um pouco mais nas questões da candidatura estadual, da pré-candidatura estadual do Jefferson Moura. O debate é quente, a política realmente ela movimenta os corações e mentes. Fique conosco.